Agora eu vou te colocar a minha maior angústia. A nossa paróquia trabalha com carteirinha. Carteirinha de assinatura nas missas aos domingos. Aí tá. É obrigado a assinar a carteirinha e apresentar a carteirinha assinada com 50% de presença durante o ano todo para catequista. Aí tem lá, o Joãozinho foi em todas as missas aos domingos durante todo o ano. E o Zezinho não foi. O Joãozinho tem 100% de assinatura, o Zezinho tem 10%. E aí, Raquel? A minha briga é essa, pra que essa carteirinha? Sabe? É o que eu falo, pra que, padre? Tira essa carteirinha, bane essa carteirinha. A gente precisa é conscientizar, é fazer, né, tanto criança quanto família, amar isso, entender o que é, né, o sacramento. Isso não é escola para ter chamada. Só que tem, Uhum. tem. Eu entendo assim. Eu quero sempre entender e quero sempre saber a razão das coisas, tá? Qual é a razão de ter uma carteirinha? E sempre tem dois porquês, tá? O porquê inicial e o porquê final. Por que você está colocando uma carteirinha aqui? Né? Qual é o objetivo, né? E o resultado disso, qual é? Por quê? O que você espera lá na frente, né? Se esses dois porquês não estiverem muito bem alinhados e não tiverem uma resposta adequada, não faz sentido acontecer aquilo que a pessoa está propondo. Para ela propor algo, tem que ter um porquê inicial e um porquê final. Se a carteirinha, se você perguntar para as pessoas o porquê da carteirinha e o porquê final, se ele está coerente um e outro, se encontrar coerência, tá tudo bem. Eu duvido que vai encontrar coerência. Eu duvido. Sim. Alguém vai Eles, botar uma coerência numa carteirinha para participar de uma missa. Quer dizer, o que é eles muito mais argumentam fácil. Peraí, é muito mais fácil colocar uma carteirinha e punir uma criança de uma Eucaristia do que evangelizar os pais, ô Vanessa. Essa que é a questão. E isso eu fico então, muito brava. Você entendeu? É muito eu mais também. fácil colocar uma carteirinha para punir uma criança de não dar para ela o direito de ela receber a Eucaristia. É muito mais fácil do que evangelizar os pais. Porque ninguém Sempre quer que botar a cara, bater e chegar nos pais e fazer um belíssimo de um trabalho evangelizador. é isso que eu quero, sabe? É isso que eu sonho. Mas o que acontece? Eles argumentam, o argumento de algumas catequistas são a favor, né? O pároco chegou agora e pegou o bonde andando e Sim. quis, né, seguir, né? O que, teoricamente, tem dado certo. As catequistas que são a favor, eles argumentam o seguinte: ai, mas quando, por causa da carteirinha, muitas famílias passam a frequentar as missas. Porque aí é obrigado, então passa a frequentar. Tá, mas aí eu falo, gente, se nós exigimos isso, se isso é uma regra, cumprir 50, ter 50% de assinatura, como, Raquel, que eu vou chegar no final do ano e vou deixar aquela criança que não tem nenhuma assinatura receber a primeira Eucaristia? Como Pelo que isso amor. vai ser visto por outra criança? Eu não posso. Eu estou ensinando que não precisa cumprir regras. E isso me deixa. Não, você não tem noção de como eu fico frente a tudo isso. Você está entendendo que não é que o que pensa que é um bem pode ser um grande mal? Sim, Que os mas porquês não estão batendo e que lá no fim o resultado é pior do que melhor? É pior, é pior. Porque você está ensinando uma coisa que é uma obrigação ao invés de ser um prazer. Ao invés de se prazer. ensinar a criança a importância da missa, e por que estar ali, vivenciar com a criança, ensinar para a criança a importância de estar ali, de chamar a família, fazer uma catequese da missa com a família, para trazer, para elas entenderem o que é. É trabalhoso. E aí é mais fácil fazer uma carteirinha. Não, não, Mas não. você concorda comigo que se chegar no final do ano, eu não posso, se a carteirinha existe, eu não posso. Eu não posso infringir essa lei que foi colocada. Não é? Que catequese é essa? Que ensinamento é esse? Olha, verdadeiramente, eu não sei o que se eu faria, eu não sei se eu cumpriria isso, sabe? Porque a minha visão é assim, é aquela história, sabe? Que Jesus, né? Trabalhar no dia de sábado, né? É a mesma coisa, sabe? As pessoas estabelecem regras que são importantes para elas e não para o outro. E Jesus não quer isso. Jesus não quer isso. Eu não vou negar Jesus para ninguém por causa de uma carteirinha. Eu esclareceria no final do ano, eu esclareceria para a turma. Olha, gente, essa carteirinha aconteceu isso, por isso, isso, mas o fulano que esteve aqui conosco todos os encontros, que está desejoso, apaixonado e vontade de receber Jesus, ele vai receber junto. Olha que gostoso, que bacana. E a partir de agora, ele vai poder participar da missa e ele vai vir para receber Jesus também. Ele não teve oportunidade de vir antes pelas dificuldades dele, mas isso não significa que ele não queira receber. Ai, difícil. Mas você tem como resolver isso conversando com a turma.
conversando Sim. com as crianças, sabe? Olha, gente, isso aqui existe porque foi feito isso, foi pensado desta forma. Mas nós temos crianças aqui que, por razões que vocês não sabem, mas que eles não conseguiram participar, eles querem muito receber Jesus. Você tá explicando para eles que existem diferenças no mundo e que a gente precisa acreditar e confiar nas pessoas, que a gente pode dar oportunidades para elas, muito mais do que cumprir regra, Vanessa. Muito mais do que cumprir regra. Você não está sendo um É, fariseu, só cumprindo regras, entende? entendo. Vamos esclarecer, Jesus veio para nos ensinar isso. Imagina! A criança vai ficar sem receber? Vai deixar de dar oportunidade para ela de receber Jesus no coração dela? Vai saber o que que essa É, criança vai acontecer? na verdade, eu assim, continuo essa luta, sabe? De Continue, banir essa Vanessa. carteirinha, de não ter mais essa carteirinha, né? Porque é como você disse aí, é muito fácil, é muito cômodo, porque tem catequista que não vai às missas aos domingos, né? Inacreditável. É o que eu falo, gente, Inacreditável. mas existe, né? E aí, Muita. e aí você nega uma Eucaristia para uma criança, e aí a catequista não vai à missa. Exato. Então, assim, é o que eu falo. Falo, gente, o exemplo arrasta. Vamos usar outra forma, né? Outra estratégia para levar essas crianças. Combina, olha. Domingo nós vamos à missa todos em tal igreja, porque aqui a gente tem 8 comunidades, uma cidade pequenininha tem 8 comunidades, tem missa domingo o dia inteiro, sabe? Missas diárias, Olha que várias. lindo. Então, assim, a gente tem tudo, né? Tudo. A gente tá com a faca e o queijo nas Então, mãos. de repente, essas coisas às vezes dão mais trabalho, os catequistas não querem. Então, é preciso Lógico. formar, é preciso eles entenderem que chamado é esse que eles receberam, que atrás deles, ali, ó, dentro deles, tem uma missão, tem um chamado, que é muito além do que regras, é muito além do que o que eles estão vendo, o que está por trás de tudo isso. A beleza, a riqueza da evangelização, da catequese. Como é que você catequiza? É com a vida, com Com a vida, testemunho, com né? testemunho. Olha É. como é lindo tudo isso. Então, Uhum. na prática, sim, não tem, não pode. Isso não é certo. Não é certo, porque você está me trazendo uma realidade, você está me trazendo uma história que a criança não tem culpa e nós não podemos fazer isso com a criança. Certo. É Ok. a minha opinião, é a minha singela opinião, entendeu? É a minha visão de catequese, é a maneira como eu entendo que nós. Porque o problema não está na criança, o problema Não, está em nós, de não sabermos fazer o melhor. Porque Jesus disse, né? Acho que foi o Tiago que falou, né? Eu não fiz mais, não fez, não, Jesus falou para ele, que não fez mais do que obrigação. Não fez mais do que obrigação, faça além, eu estou esperando além. Aham. Preciso de algo mais do que isso. Não é só isso que se faz, tem algo mais para ser feito. E nós Certo. podemos fazer isso. Vamos juntar essas catequistas, vamos conversar. Quero que elas tragam. Pode marcar comigo. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Fala para elas, vamos conversar, vamos trocar ideia, porque eu não vou ficar brava, prometo. Eu vou só conversar. Então, eu vou ouvir o que elas têm para falar e vou orientar. Olha, minha visão assim, minha visão assada. Vamos argumentar, vamos discutir, vamos falar. Adoro, Vanessa. Pode, eu gosto desses desafios, sabe? Eu não tenho medo deles. Porque a gente tem. Nós vamos preparar essa conversa sobre esse assunto para o final do ano. Porque agora o que está colocado, né? Que aqui a gente inicia a catequese junto com as aulas. Tá, Então aqui inicia-se em fevereiro. tá bom, Então agora a gente tem o recesso e volta em agosto. tá bom. Mas é uma continuidade, né? É, Então, assim, nós vamos preparar sim. Eu quero muito que você dê a sua opinião, sim, sobre essa bendita carteirinha. sim. E eu quero o padre presente. Sim, vamos conversar todos juntos, viu? Com relação à carteirinha, com relação à primeira Eucaristia da criança, tá falado já, dei minha opinião e eu sou totalmente contra, absurdo o que acontece. Mas é uma opção de vocês. Agora, repensem isso para que seja algo coerente com a catequese, inclusive. Inclusive, se os catequistas acharem que é justo, uma criança que não tem culpa de nada, mas que pode vir a ser um santo lá na frente, que nós vamos negar a Eucaristia para ela, se a criança, a catequista acha isso, ela vai ficar em paz? Isso não depende de mim? Não depende da gente? Então, é ela com a consciência dela. Agora, o que eu puder fazer para que essa criança receba essa Eucaristia, eu vou fazer. Eu vou fazer. Ótimo. Entendeu? Então, vamos Entendi. trabalhar isso para poder fazer com que a pedagogia de Jesus Cristo chegue ao Uhum. coração de todas essas catequistas. E Sim. que elas sejam formadas, que elas tenham esse aprofundamento, esse conhecimento e essa paixão por Jesus, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele foi, para que elas sigam os passos dele, não os passos delas. Que passos elas estão seguindo? Jesus acolheu a samaritana, a história dela. Olha a história dessa samaritana. Por que que havia essa briga toda, essa distinção entre judeus e samaritanos? Por que que não pode ir lá falar a mistura de deuses, de povos, de culturas, de eles acharem que aquele povo é impuro? Jesus negou? Jesus passou reto pela Samaria ou ele foi lá para encontrar com ela? Ele já sabia, Uhum. lógico, entendeu? É. E a oportunidade que isso aconteceu. E a lição que isso trouxe. A catequese que foi feita ali. O que que nós estamos aprendendo com Jesus? É isso.
Tá certo? Maravilha, Vanessa, espero ter maravilha. te ajudado e acalmado seu coração mais do que atormentado. Ai, Vamos falar que tem um pouquinho de cada. Um acredito que você está pouquinho de agoniada. paz e um pouquinho de tormento. Sim, 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 Mas é porque isso você aí, está preocupada, né, querida? foi muito bom. Te agradeço de coração pelo, né, pela atenção, pela rapidez, né? Você foi rápida em me responder, era o que eu precisava, né? Tá bom. E assim, foi maravilhoso. Gratidão. Obrigada pela confiança, obrigada por ter me procurado, obrigada pela oportunidade de eu poder também posicionar e ajudar aí de alguma forma vocês. Estou à sua disposição porque você precisar. Obrigada, viu, Vanessa? Obrigada, querida. Eu que Fica com Deus. agradeço. Deus abençoe a Tá sua bom. missão, Vanessa. Deus abençoe. Amém, Um amém. beijo, viu? Beijo Fica com grande. Fica Deus. com Deus. Até, Obrigada. querida. Obrigada.